rapaziada, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui e hoje iremos estar aqui com Pedro Maranhão, jornalista que trabalha na NE45 e iremos falar sobre o jogo do Sport contra o CRB que vai acontecer nessa quarta-feira e falar do jogo de volta também, que são dois jogos seguidos contra o CRB, que é um jogo de muita importância para o Sport e que se o Sport conseguir fazer o mesmo jogo que fez contra o Avaí, tem grandes chances de sair com a vitória. Acompanhe esse papo aí. E aí, pessoal, o papo hoje é com essa fera, que é meu amigo, meu irmão e um grande repórter. E hoje a gente vai falar sobre o jogo do Sport contra o CRB, que no meu ponto de vista, Pedrão, eu acho que esses dois jogos aí, que é um atrás do outro, vai dizer se o Sport vai subir ou não. O que é que tu acha? Primeiramente, é um prazer, né, estar participando aqui. A gente já bateu esse papo outras vezes e é muito massa, né, falar contigo sobre o esporte, porque a turma, né, gosta muito. Inclusive, parabéns pela iniciativa do canal. A torcida está abraçando bastante. Não só a torcida, né? Por exemplo, eu trabalho no NE45 e tem um grupo lá com vários torcedores, né? E essa semana foi até pauta o pessoal falando que massa, Everton criou um canal e tal, não sei o quê, e muita gente comentando. Caramba, que atitude honesta dele de criar um canal do zero, né? Ele pode ter uma perspectiva diferente de um torcedor, de um jornalista, porque ele viveu lá dentro, né? Então é muito bom, porque eu acho que tem espaço, sabe? E os jogadores, assim, quando param, geralmente a grande maioria some, né? O vídeo comentarista na TV. Então essa forma do YouTube mais informal talvez te ajude a aproximar mais o torcedor, né? Mas é Da novo pra mim, viu, realidade. Pedro? Mas é Sim. novo pra mim. Eu, tipo assim, eu ainda tô aprendendo a lidar com Aham. isso, tá ligado? Eu sou eu mesmo conversando aqui, dando É. opinião. Então, tipo, até conversar contigo, ter essa opinião sua do pessoal do NE45, meu Deus do céu, é uma honra e um prazer do tamanho do mundo, velho. E essa é a primeira entrevista que eu tô fazendo com alguém aqui no canal, de fazer esse bate-papo com você, porque você sempre foi um amigo, sempre foi um cara que me deu moral o tempo inteiro pra me ajudar com conselhos, opiniões. Então é um prazer muito grande ter você aqui, meu velho. Pois é, inclusive meu aniversário tá chegando. Se você não for esse ano, tá cancelado. Esse ano, esse Você ano, nunca vai. esse ano eu vou com Vitória pro seu aniversário. Eu Pronto. nunca vou, mas esse ano eu vou, se Deus quiser. Quero ver. Mas bora começar o programa que tem muita coisa, né? Vamos Jogo embora. importante aí. Podia ser contra Daniel Paulista, né? Mas o Daniel acabou caindo aí. Depois daquele Buruçu, vem Daniel, não vem Daniel, mas é o Bruno Pivetti que estava no Náutico. Então, um novo CRB aí, né, contra o Sport. Tu acha que vai ter uma mudança muito grande com a saída de Daniel e a chegada de Bruno Pivetti? Talvez não de característica do time, logo de cara, mas eu acho que, por exemplo, você que jogou, você sabe que quando muda o treinador, muita gente que estava ali no cantinho, escanteada, que já não tinha aquela motivação de sempre, eita, agora eu preciso acordar, agora eu preciso jogar bola, preciso dar carrinho, preciso fazer gol no treino, para o treinador me ver, né? Dá um Então, fôlego talvez novo. isso, Dá um fôlego tal, novo. é, talvez isso seja um gasto para o CRB, né? Que para mim tem um elenco ok, para uma Série B, não é nada diferente, mas aí o Daniel conhecia muito bem o time, né? Ganhou o estadual, foi vice-campeão da Copa do Nordeste, mas no brasileiro não conseguiu deslanchar. Bora ver se o Pivete consegue recuperar na equipe do CRB. Vamos embora. O que eu tenho aqui, Pedro, é um jogo do Vila Nova e CRB, que é o último jogo do CRB. Um jogo que o CRB jogou fora de casa, tá? Eu tô trazendo, a gente tá trazendo essas duas formações porque foi um time diferente contra o Vila Nova fora de casa e outro time contra o Avaí dentro de casa, que é o último jogo do CRB dentro de casa. Você que está acompanhando mais, vou querer saber o que é que, se tu, qual é a equipe que tu espera que o Pivete vai amar pro CRB. Porque contra o Vila Nova, o CRB vem com Matheus Sagovia, né? É, o zagueiro. Hereda, William, Salmo, GG, João Pedro, Lucas, Mike, que eu conheço bem. Mike Sim. jogou aqui no esporte. Léo Pereira e Getúlio. Você acha que essa equipe que o CRB veio contra o Vila Nova vai ser a mesma que vai vir contra o Sport? Ou a que veio que vai vir contra o Sport é o CRB Avaí, que teve mudança, que entrou Anselmo Ramon no lugar de Getúlio e entrou o Cleiton também.
Então, por ser um jogo em casa, né, eu tô aqui olhando as formações também, eu acredito que o CRB se exponha mais, né, vá mais para cima. Tem essa característica de jogar no Rei Pelé. Por exemplo, contra o Vila Nova, você vê que o treinador optou por uma equipe assim, que os pontas têm mais velocidade, o Mike, o Léo Pereira e o Getúlio são jogadores assim mais leves comparado ao Anselmo Ramon, que é um cara mais de área, sabe? E provavelmente muito pela recomposição defensiva, porque, por exemplo, o Vila Nova tem o Elias, que você conhece bem, que por muito tempo fez base no esporte, mas nunca teve oportunidade por aqui, né? Bom lateral. Rodou, inclusive contra o esporte lá, que o esporte pede, Jogou o bem pra cruzamento do gol é caramba. dele, Jogou muito sabe? bem. O Vila Nova tem o Apodi, que é um cara também que é correria doida, sabe? Você conhece bem também o Apodi, então, Pois bem. fora de casa, provavelmente deve ter precavido mais a equipe, mas em casa eu aposto sim que teremos um Vila Nova, um CRB mais exposto, optando, obviamente, pelo Anselmo Ramon, porque é o artilheiro, né? É o cara de área. A gente sabe que lá é um jogo muito chato, o gramado do Rei Pelé é muito pesado, muitas vezes. A torcida do CRB também não é tão fácil. A torcida do esporte vai também, né? Informação é para a turma, mais de 700 ingressos só da torcida do esporte já foram comprados aí. Então, acredito que teremos um jogo disputado e quase que uma semifinal, né? De uma competição, uma final, porque o esporte joga contra o CRB agora e no final de semana pega o CRB de novo, porque é o jogo atrasado da primeira rodada. Então, CRB em dose dupla, né, para o esporte, tanto fora de casa, como na Arena de Pernambuco também, que depois a gente pode debater essa questão da não utilização da ilha, né, para esse jogo, que não vai rolar. Eu tô mostrando aqui, Pedro, pro pessoal aqui, eu tô mostrando a última escalação do CRB dentro de casa, que foi Sim. a que eu falei. Entra Cleiton no lugar de Mike e Anselmo Ramon no lugar de Getúlio. Eu, com a chegada de Pivete, eu creio que Marco Antônio vai ganhar a titularidade. Pode ser. Eu acho que o Marco Antônio já começa o jogo. E eu não sei o porquê Mike tá no banco nesse jogo do CRB. Não sei se machucou, não sei se foi suspenso. Suspenso parece que não foi, o que não tomou cartão amarelo no jogo passado. Porque Mike sempre foi um jogador no CRB, sempre apareceu bem, sempre fez seus golzinhos ali. E eu acho que se ele tiver disponível, o Pivete não vai deixar ele no banco. É porque é muito pelas chegadas, né? Por exemplo, o Cleiton e o Léo Pereira chegaram há pouco tempo na equipe do CRB. Então, geralmente, esse fator novo, né? Para uma equipe que não está tão bem na tabela, pode ser um diferencial. O Mike, provavelmente, durante a temporada, pelos reforços que chegaram, provavelmente não estava fazendo um bom ano em relação aos números. A gente sabe que atacante vive de gol, né? Então, provavelmente, o Pivete tenha essa dúvida no ataque, mas eu concordo com você. Eu acho que o Marco Antônio é uma boa possibilidade. E o Marco Antônio, que foi especulado no esporte, né? Poderia ter vindo para cá, optou para o CRB, um pedido do Daniel Paulista, que é um cara bem Se Daniel dinâmico. vir pro esporte, Daniel traz ele, Pedro. Sim. Trazia com certeza. É. E era a história, né? Era o zum que... Eu não sei se você sabe já da real história de Daniel Paulista em relação à negociação com o esporte, né? Porque, assim, ele negou, deu aquela entrevista, acredito que você tenha visto, dizendo que não teve nada oficial e tal. Assim, ele tá no direito dele, sabe? Mas você sabe que a gente fica nessas apurações nos bastidores aí, descobre muita coisa. E assim, pelo que eu fiquei sabendo, ele acertou, sim, questões salariais com o esporte. Ele já tinha conversado com o presidente do CRB, já tinha conversado também com o elenco, só que aí é que tá. O esporte não deu uma certeza para ele. Nesse meio tempo surgiu o nome de Pepa, né? Não é nem Pepa, Pepa. Eu chamo E aí, Peppa. Daniel ficou em stand-by, sabe? E aí gerou toda essa situação de que Daniel realmente vai embora, mas vai, não vai. Ele tinha que pouco matar no peito e assumir. Tô indo ou não tô indo, sabe? Quando surgiu a situação de Pepa também, que aí o Daniel se fala, não sei o que, acabar se queimando, né, com o elenco do CRB. Então, não teve, não tem, vou ficar, continuei, mas aí caiu, né, uma rodada depois. Então, o futebol, de vez em quando, tem dessas coisas. Futebol é uma loucura que não veio pro esporte, ficou nessa que você falou, teve que tomar uma atitude. Eu acho que ele tomou a atitude correta, até para não se queimar com os jogadores que ele tinha no elenco. Mas acabou que depois foi demitido e logo em seguida é complicado o futebol. A gente falou aqui do CRB, a formação fora de casa, que o CRB jogando fora de casa ou em casa é 4-3-3.
que a gente tava falando foi de algumas peças, se vão jogar ou não. E agora a gente vai falar desse aqui, ó, que é o nosso mais importante, né? A escalação do Sport para jogar contra o CRB. Fora de casa, o Sport teve essa escalação. E teve duas observações aí que eu vou te fazer. Que uma eu acho que ganhou a titularidade pelo jogo que fez contra o Ituano. A importância também que ele teve na bola parada e por ser o primeiro jogo de Pepa vendo ele jogar, que foi Tito Ortiz. Né? Sim. O Wellington Silva não vem jogando bem o jogo inteiro. O Wellington Silva, do meu ponto de ver, minha opinião, tem recortes bons do jogo, nos jogos, mas não 45 minutos jogando bem. Tava algum tempo parado também. O Lobato não apresentou um bom futebol no esporte ainda, então não merece titularidade. Então acho que o Pepa foi pelo simples. E o segundo, o Igor Cariús, que tá me surpreendendo jogando na lateral direita. Mano, mano, eu sou fã de Cariús porque é um jogador. Eu acho o Cariús muito consistente, velho. Cariús Sim. sabe atacar, sabe defender, passa uma segurança muito grande na lateral esquerda. Uma segurança muito grande. E eu queria que tu falasse o que é que tu acha se o Sport vir com essa mesma escalação. Se tu acha que vai vir, se tem alguma mudança que tu acha que o treinador vai fazer. Eu colocaria só uma mudança aí, que é Zé Roberto no lugar de Coutinho. Sim. Então, eu acredito que ele vai repetir o mesmo time, até porque, como a gente falou em relação ao Pivete, o Pepa também está chegando agora, né? Então, como você disse, a vitória que ele viu, o bom desempenho, apesar dos gols sofridos, foi contra o Ituano. Então, Tite Ortiz, que já não vinha tendo tantas oportunidades com o Guto Ferreira, reapareceu na equipe com César. Sabe, o Lucas Lima estava suspenso, então o Tite foi o responsável por fazer o meio-campo movimentar. Eu não sei se você percebeu contra o Avaí, mas o Sport teve uma posse de bola diferente das últimas partidas. Nos últimos jogos com o Guto Ferreira e até nos últimos com o Mariano Souza, a gente viu o Sport meio que muito desequilibrado. Contra o Avaí, a gente viu o Sport tendo a posse com qualidade. Errava, sim, obviamente, que vai errar. Mas teve o controle do jogo durante os 90 minutos, praticamente. Levou seus contra-ataques, levou algumas pressões, porque defensivamente alguns atletas ainda precisam melhorar, como o Felipe, a zaga, Rafael Thierry está voltando agora, o Chico está voltando a pegar uma sequência de jogo agora, Cariús também de muito tempo parado, está voltando a pegar a sequência agora, sabe? Então, esses detalhes, depois do caos defensivo que estava com o Luciano Castan, com o Alisson Cassiano, com o Alisson também que chegou, agora está tranquilizando. O Sport não ficava uma partida sem levar gol, acho que já tinha 2 meses, para você ver como estava o caos ali atrás. Então, concordo, eu acho que Pepa deve manter essa mesma formação, justamente pela função de Tite Ortiz e de Lucas Lima, de segurar essa bola, sabe? De explorar a Barleta mais livre pelos dois lados, sabe? Gustavo Coutinho também é um cara muito brigador, mas hoje o José Roberto talvez viva realmente o melhor momento, vem entrando, vem resolvendo, é mais dinâmico, sai mais da área, participa, consegue entregar mais do que o Coutinho, mas o Roberto não custou 7 milhões, né? Então, tem esse peso também algumas vezes. Tem E o essas coisas que tem no Cariús, futebol que alguns torcedores às vezes não entendem, né, Pedro? Isso que você falou é muito importante ressaltar aqui. Coutinho, Zé Roberto não valeu 7 milhões, né? quase saiu agora, né, pro time do Irã, mas não foram 7 milhões, né? É. E Cariús é a grande surpresa, né? Depois de 30 anos, a gente veio descobrir que Cariús é lateral direito, que ele é destro. Jogou a vida toda praticamente na esquerda, sabe? Todo mundo achava que ele era canhoto e agora virou destro. Na verdade, ambidestro, né? Então, o Sport ganhou um atleta para os dois lados, né? E eu gosto desse tipo de atleta dinâmico, sabe? Que agrega dessa forma. Então, obviamente, de Plácido e Palácios vão retornar em algum momento, mas o Carinho está muito bem pela direita. Muito melhor do que improvisar Fabinho, Alisson ou Lucas André. O Carinhos entrou, deu segurança ofensiva e defensiva. Então, para mim, mantém. Concordo contigo. Isso de Cariús ser lateral direito foi uma surpresa muito grande, tá? Eu fiquei sabendo dessa notícia também. E é algo que. Tu me diz um atleta no futebol que era lateral esquerdo e jogava na direita. Eu não lembro disso. Nem eu. Eu não lembro. Até não só lateral, de um cara que tem a facilidade de jogar dos dois lados do campo. Por exemplo, eu lembro do Hernandes, que jogou contigo, que batia muito bem com as duas pernas, mas é um cara em mil,
sabe? Que tem realmente essa qualidade diferenciada. O Profeta é diferenciado. É, Eu concordo com tudo que tu falou. Eu fiz um vídeo anterior no canal. Quem quiser assistir, retorna aí no vídeo anterior, que eu falo dessa evolução de Pepa, que o esporte não foi esporte nem de Mariano Souza nem de Guto, foi o esporte de Pepa. Um esporte que eu não vi, um esporte consistente, um esporte compacto, um esporte que fazia transições ofensivas boas, mas fazia também transições defensivas. O esporte, meu Deus do céu, com o Mariano Souza era muito bem no ataque, mas quando vinha pra defesa, era um Deus nos acuda. é, Toda hora eu assistia jogo do esporte, e o esporte podia jogar contra o pior time da Série B. Tomava contra-ataque o tempo todo, 4 contra 3, 5 contra 4. Eu digo, pô, que é isso, velho? Com 30 minutos de jogo, 25 minutos de jogo, com o Pepa foi diferente. E Pepa me fez acreditar que o esporte pode sim voltar para a Série A. Eu só tenho, tipo assim, a desconfiança e quero ver se o esporte vai se comportar dentro de campo sim. desses dois próximos jogos. Se o esporte se comportar dentro de campo nesses dois próximos jogos, como se comportou dentro de campo contra o Avaí, o esporte sobe. Sobe muito bem. O único time que está na frente do esporte nesse esquisito, para mim, Pedro, não sei se você está acompanhando, é o Novo Horizontino. Tá fazendo um trabalho, Eduardo Uhum, Batista, que não me surpreende. sim. Eduardo sempre foi esse cara que gostava do time organizado em todos os setores. O esporte que o diga de 2015 e 2014 com ele, né? Inclusive, a própria torcida do esporte tem um preconceito, às vezes, com o Eduardo, que eu não consigo entender. Eu não Que eu consigo acho também ele não. um baita treinador. Toda vez que cai alguém, que ele é especulado, não, não quero, eu quero tal treinador e tal. Eduardo começou muito bem, vem de ótimos trabalhos, não só no Novo Horizontino, que é um time muito modesto, sabe? O cara tá conseguindo liderar a Série B, o cara levantou o Mirassol, que era um time morto, praticamente. Veio subindo com o Mirassol, divisão por divisão. Então é um cara que vem se reconstruindo. Claro, ele se queimou no Palmeiras por conta daquela questão do revela a fonte e tal. Infelizmente aconteceu, mas assim, é um cara muito bom, é um cara muito preparado e eu acho que um dia ele vai voltar, sabe? Vai calar muita gente aqui. Também Como acho. calou lá atrás, né? Também Porque quando ele acho. assumiu como interino, ninguém acreditava o esporte morto na Copa do Nordeste. Ele consegue o título, sabe? E consegue aquela campanha muito boa no brasileiro também, que depois ele acaba saindo, né? Mais pra frente. Mas é um treinador muito bom. Mas Tanto eu, ele quanto o pai. mas eu também acho que Eduardo vai voltar e vai calar muita gente. Eduardo como treinador, Eduardo é uma boa pessoa também, tem uma personalidade muito forte, né? Sim. Às vezes isso dificulta um pouco sua relação, mas isso não faz dele ser uma má pessoa. E como treinador, eu acho ele muito fera. Se o Sport tivesse dinheiro para pagar a multa dele e pagar o que ele pediu, eu traria. 100%. Trazer Pepa para mim foi uma surpresa, tá? Foi uma surpresa muito grande trazer o Pepa. Mas por tudo que eu vi no jogo do Avaí, eu acho que a gente pode começar a acreditar que o esporte vai subir. Como eu falei, se nesses próximos jogos o esporte conseguir entrar em campo e jogar, se organizar do mesmo jeito que foi contra o Avaí, é um passo de evolução que a gente pode acreditar muito e muito mais. Agora vamos ver, né? Eu acho que esses dois jogos é um dos dois jogos mais importantes do ano para o esporte. Se o esporte não perde esses dois jogos, eu vou falar um negócio para você. É complicado pro esporte. Porque a Série B, do 12º até lá em cima, é 4 3 pontos de diferença. Não, faz tempo que eu não vi isso. Só o Novo É. Horizontino que embalou um pouco, o Santos um pouquinho também. Mas Até pela sequência que vai ter daqui para frente, né? Vai pegar ainda Goiás, sabe? Equipes que é estão só brigando lá jogo em cima. duro. É só jogo duro, velho. Mas a gente espera que o esporte faça um bom jogo. Se Deus quiser, amanhã saia com a vitória. Que quando vir pra arena aqui, se ganhar amanhã contra o CRB, na arena, próximo nossa semana, infelizmente, por ser vai ser na arena. A gente vai falar sobre isso É. aqui também. Mas eu acho que vai dar muita gente pela a força que a torcida vai dar para o esporte subir pro G4. Quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto, Pedrão? Então, até porque você, por exemplo, jogou no esporte e sabe que historicamente o esporte sempre teve uma dificuldade fora de casa, né? Muita. Imagina emplacar 2 vitórias seguidas fora de casa para pegar o mesmo CRB que o esporte conseguiria, por exemplo, vencer lá em Maceió. Era um embalo, sabe? O esporte já ganhou esses 2 jogos aí contra Ituano e Avaí, já encostou no G4 de novo. Se ganha do CRB esses 2 jogos, depois não tiver enganado, pega o Goiás em casa, dia 18
depois são 2 jogos fora contra Paysandu e outro time eu não lembro, acho que é Mirassol. E depois pega o Ceará aqui na possível reestreia da Ilha. E quando a gente fala da questão da Ilha, a gente pode entrar nesse tema. Então, assim, imagina o Sport embalado no retorno da Ilha, sabe? Ia ser só progresso, sabe? Só aquela questão do realmente o Sport vai embalar para conseguir esse acesso depois de 2 temporadas aí batendo na trave. E a ilha faz muita diferença, tá? Eu joguei a favor e joguei contra. Eu vi jogadores comentar. Quando era Sim. jogo na arena, os caras vinham jogar menos preocupado. Quando é na ilha, é um sentimento diferente. E eu vivi algumas coisas no futebol, velho, que, poxa, esse papo ia muito longo, porque eu já vi muito jogador em momento de pressão que a gente vivia no clube pedir pro jogo ser na arena, porque na ilha era muito pressão. Eu já vi muito jogador no esporte fazer isso. Então, só para vocês terem noção do quanto é a pressão que é jogar na Ilha do Retiro. Mas a dúvida é o seguinte, Pedro. Na minha opinião, vou dar minha opinião, tá? Aí você tem a Sim. sua, para todo mundo ficar claro que essa é a minha opinião. Que eu acho que teve mentira em relação ao pessoal soltar que o jogo do CRB seria na Ilha do Retiro. No meu ponto de vista, o pessoal fez isso, a diretoria, o presidente, a presidência, fez isso para tirar um pouco o foco da pressão que estava no time no momento mal com o Guto. Uhum. Porque as fotos que eu vou te mostrar aqui, eu acho que é impossível. Era impossível na cabeça deles, eu acho. Não sei se ele achava que era possível a ilha ficar pronta até o jogo do CRB. A primeira foto que eu vou te mostrar é essa aqui. Essa é a primeira foto que eu vou te mostrar, tá? É, o gramado ainda não tá do jeito que a gente é acostumado a ver o gramado totalmente pronto, É. né? Lembrando, como eu falei no vídeo anterior, a CBF recomenda um tamanho de gramado igual para todos os clubes da Série B, Série A, e o Sport teria que cortar desse tamanho. Eu não sei o tamanho, pessoal, mas eu joguei Série A e joguei Série B. É pequeno, tá? É pequeno, se tiver o mínimo de buraco, vai mostrar os detalhes. Então, antes de aprofundarmos mais nesse assunto, tu acha que daria tempo pro esporte entregar o gramado, tudo, para poder ter esse jogo CRB? Lembrando, Pedro, que também tem parte de dentro que tá assim do jeito que eu tô mostrando aqui. O vestiário, Sim. ainda a pintura, não trocaram os boxes. Esses boxes que tá aqui na foto, Pedro, tá desde 2014. Os bancos de reserva também, né? Não colocaram os bancos de reserva, não colocaram os vidros do banco de reserva, não pintaram e não fizeram a limpeza ao redor da ilha, que tem fotos na internet que mostra isso. Então, tipo, no meu ponto de vista, eu acho possível se É. ficasse pronto até o jogo com o CRB. O que é que tu acha sobre isso tudo? Então, eu já achava impossível antes da gente entrar nessa semana, né? Porque se eu não estiver enganado, faz umas 2 semanas que surgiu essa questão do não, porque quando o CRB vai dar. E, poxa, a gente já tem experiência suficiente para entender. Não precisa ser engenheiro de obra, não precisa ser pedreiro, não precisa ser arquiteto, para ver que falta muita coisa ainda, pô. Porque não é só a bola rolar no gramado. Que eu nem forçaria agora, é um gramado 100% novo. O gramado ainda precisa fixar corretamente num piso novo, que também tem esse grande porém, que foi trocado tudo aquilo que alagava a ilha para mudar a tubulação, toda aquela tubulação antiga de 1900 e lá vai o trem. Então é tudo novo. Para que eu vou forçar um retorno contra o CRB se eu já joguei meu ano todo na arena? Porque eu não posso esperar até outubro, por exemplo, para encerrar a Série B na ilha. Aí a ilha vai estar tinindo, vai estar tranquila. Eu não me pressiono, eu não enrolo o torcedor, entre milhares de aspas, né? Porque todo mundo gosta de distorcer as questões às vezes. E assim, essa é claro. Se a gente de fora está enxergando que teria que ser uma corrida muito maluca para domingo agora, já está funcionando. Como é que internamente a turma tratava como possível? Não tem como, pô. Toda a foto que vazava da ilha estava faltando alguma coisa. Como é que daqui para domingo ia resolver? Ia tá. Os bombeiros foram na ilha de manhã e falaram: a gente quer que corrija isso aqui. E já se sabe internamente, apesar do esporte não ter confirmado ainda,
vai ter que ter algumas questões que talvez não dê tempo nem de ficar pronto contra o Goiás, que é dia 18. Então, realmente, para mim, contra o Ceará, no dia 4 de outubro, é que vai estar, de fato, com a possibilidade de voltar de verdade. Porque aí é que tá, a gente vai jogar no campo, beleza, e a turma vai ficar sentada na cadeira de praia. Quem vai no banheiro vai fazer xixi no chão, sabe? Então, assim, são detalhes que, não, eu vou correr, eu vou pintar, eu vou fazer. Mas não é assim, pô, sabe? As pessoas não pensam nisso às vezes, são vidas em risco, sabe? Ali é um estádio que já tem anos, é um paliativo que está sendo feito. Um paliativo numa estrutura antiga, então tem que ser muito bem feito. Mas o Do torcedor, gramado, Pedro, não pensa assim, é, Pedro. O é, torcedor só quer ir para jogo e assistir. O presidente, a diretoria, quem é responsável, que deveria pensar no torcedor, mas não pensa, fica feito tu falou, enrolando, contando mentira. Não, pô, não vai dar, pessoal. Ó, a gente só vai voltar pra ilha quando tiver 100% preparada para não fazer o que aconteceu com o Atlético Mineiro. O é, gramado do Atlético Mineiro aceleraram. O gramado do Atlético Mineiro 2 meses depois estava acabado. é. Até hoje tá ruim. Porque quiseram acelerar. Tem tempo pra grama ficar totalmente boa, pra fazer o corte na medida certa, pra não ficar os defeitos. Se não, mano, você falou tudo que eu pensava de um jeito Até diferente. porque também o nosso clima é maluco, né? Hoje está fazendo Uhum. chão, amanhã chove. Provavelmente isso dá alguma questão no gramado que precisa. Beleza, a gente está tentando fixar a raiz do gramado. Eu não sei até que ponto uma chuva muito forte, que acontece várias vezes em Recife, ou um sol muito forte, pode atrapalhar. Hoje chove, amanhã faz sol. 3 dias de sol, 3 dias de chuva. Então, assim, não é nem um clima regular para a gente dar uma certeza, não, o gramado está perfeito. Não tem como. Na minha opinião, Pedro, assim, ó, eu que conheço a ilha muito bem, é, não acho que isso vai resolver o problema da ilha, não. Não sei. Não Sim, sou engenheiro, não trabalho com grama. Só que o problema da ilha não é a ilha em si, pessoal. A ilha é feita em cima do mangue. é. A ilha, quando chove, a saída de água do gramado que tem ao redor do estádio, quem conhece a Ilha do Retiro, que já entrou no gramado sabe, Pedro sabe o que eu tô falando. Quando a maré tá cheia, ali do lado fica cheio e não tem pra onde a água escorrer. Recife é uma cidade abaixo do nível do mar, né? Ainda Entendeu? tem esse porém. Eu não sei o que é que eles fizeram na ilha, se botaram pra água do gramado sair pra fora da ilha, não sei. Mas se ficar com as mesmas soluções que tinha antes, pode trocar piso, pode trocar gramado, pode trocar o que for, que não vai dar certo. Só se eles mexeram em tubulações e colocaram pra água sair do gramado pra fora. Porque se tiver saindo para aquelas comportazinhas que ficam ao redor do estádio ali de dentro do gramado, não vai dar em nada, vai adiantar de nada. O gramado do Pelo, Sport 2016 era um dos melhores que tinha. Só que 2017 chegou e começou a ficar ruim. Porque começa a chover, não aguenta. Antes da reforma acontecer, eu lembro que teve uma visita da imprensa à ilha e fizeram um buraco para a gente entender como era o solo. E realmente é solo por cima de solo, de aterramento, de mangue, daquela argila, sabe? Que a água não perfura de jeito nenhum, que já está ali há milhares de anos. É aquela tubulação que muitas vezes, por exemplo, que a gente vai em festa do interior, que a gente está em carnaval, não tem aquelas estruturas que são os círculos de cimento que fecha a rua, sabe? É a do Pronto, esporte. era aquela tubulação que tinha por baixo da ilha. Muitas quebradas, muitas já danificadas pelos anos que se passaram. Pelo que eu entendi, eles tentaram cavar o máximo que dava, fizeram algumas camadas com brita, com algumas pedras diferentes para a água escoar melhor, numa tentativa de diminuir a questão prejudicial nas chuvas, nos alagamentos, né? Porque Mas não tem também certeza, né? tem que ver na prática, né? Porque, como eu disse, o clima daqui é maluco. Tanto faz Recife não chover, como amanhã chover um oceano de água e ficar todo mundo alagado, sabe? Como aconteceu, né? Infelizmente, no Rio Grande do Sul, que a gente viu o gramado do Inter embaixo d'água, a gente viu o gramado do Grêmio debaixo d'água e de outras equipes também debaixo d'água, né? O que a gente espera, pessoal, é que tudo dê certo na ilha, que o gramado não fique ruim nunca mais,
O que a gente está falando é opiniões do que a gente já viveu, do que a gente vê, e a gente está apenas comentando sobre isso. Mas a gente fica na torcida que o gramado fique em ótimas condições, independente de sol, de chuva, que é algo que Pedro também não acredita e eu também não acredito. Entendeu? Foi o que o Pedro falou. O problema não é o gramado em si. Tentaram fazer agora várias camadas de brita e tal, com pedras diferentes, para tentar conseguir amenizar, mas ninguém sabe, tem certeza, né? Pelas situações que Recife vive quando chove e como eu falei da saída de água do gramado da Ilha do Retiro. Mas esperamos que dê tudo certo. Pedrão, quer mais falar sobre alguma coisa sobre esses assuntos? Eu não é só pedir, porque querendo assim é importante para a torcida, independente da ilha ou da arena, né? Começar a abraçar mais, né? Porque você bem sabe, Everton, que muitas vezes a torcida é o principal diferencial Muito. para o atleta em campo, né? Obviamente que já tem alguns jogadores que estão desgastados com a torcida, dois deles saíram, né? Que é o Pablo Diego, foi para o Novo Horizontino. Para você ver, aqui não presta, mas Eduardo Batista, que era o líder, né? Levou o cara para lá. Se vai funcionar, eu não sei. Mas o Eduardo, como é um bom treinador, pode conseguir recuperar o cara, sabe? Então, assim, não era um jogador que eu gostava, não deu certo aqui, mas, assim, Eduardo enxergou um potencial nele, sabe-se lá de onde, e pode render lá ou não. E o Vini Faria também está indo embora, né? Então, assim, chegaram novos atletas, chegou um novo treinador. O Sport vem de uma vitória muito boa contra o Avaí, de Anderson Moreira, de Wagner Love, de Ronaldo Henrique, sabe? Era o típico jogo do Sport perder. É o típico jogo da Típico, resenha que típico mesmo. tudo era propício para o Sport perder e não perdeu. Então, Não assim, perdeu. aparentemente os ares podem estar mudando, né? Então o torcedor tem que abraçar, sabe? Até se o resultado contra o CRB não for tão bom. Porque, assim, pode acontecer, o CRB tá lutando para subir na tabela agora com o seu novo treinador, sabe? E é muito difícil jogar no Rei Pelé. O CRB foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Não ganhou do Fortaleza por pouco. Inclusive, eu acho que o CRB foi muito prejudicado naquelas finais, principalmente no jogo em casa, entendeu? Com pênalti não marcado e tudo mais. Então, é uma equipe experiente, é uma equipe que tem jogadores interessantes, jogadores que eu até gostaria que tivessem no esporte. O próprio Hereda, eu gosto muito de Hereda, acho um ótimo lateral, gosto de Marco Antônio, um bom volante. O Anselmo Ramon também é um ótimo atacante, recusou o próprio Fortaleza para continuar no CRB. Então, não é uma equipe boba, sabe? Não é uma equipe que está na parte de baixo da tabela porque é muito ruim. Como a gente viu, por exemplo, o time do Brusque que ganhou do Sport é muito ruim. Eu Muito, acho muito ruim, muito. sabe? Exatamente. Então não é o caso do CRB. Tem jogadores interessantes que podem ser perigosos. Concordo com você, tá? Com tudo que você falou. O CRB pode estar num momento ruim, mas né, é um time besta. E acho que o Sport vai ter dificuldade em jogar com o CRB lá no Rei Pelé. Talvez aqui, com a força da torcida, como o Pedro falou. Pessoal, esqueçam qualquer problema que esteja acontecendo no clube. A gente, quando vem fazer um vídeo aqui, a gente vem expressar nossas opiniões em relação ao que está acontecendo. Mas em relação a apoiar, a torcida do Sport tem uma força tremenda. A torcida do Sport já foi reconhecida como a mais chata do Brasil. Pra vocês verem como é que é a torcida do esporte. Mas o que tem de chata, tem de força quando apoia. É uma força que vocês dão muito grande. Quem tá falando é isso, um cara que viveu aqui, ali dentro há pouco tempo. Um cara que jogou impressões que a torcida do esporte tava 30 mil no estádio e quando dava 5 porque tava chateada com o time, uma pressão tremenda. Quando tá lotado a ilha, ou até mesmo a arena, por mais que seja diferente, é uma diferença absurda, até no clima dentro de campo, para quem joga a favor e quem joga contra. Então, no próximo jogo na arena, infelizmente na arena, compareça, compre seu ingresso, quem puder comprar, quem tiver condição de comprar, vá ao estádio, apoie o esporte precisa subir para a Série A. O esporte não pode permanecer esse ano na Série B. O esporte está perdendo a hegemonia que o esporte tinha, deixando Fortaleza, Bahia, até mesmo Ceará passar por essa hegemonia que o esporte tinha de grande demais. O esporte dominava o Nordeste. Quando se falava em Nordeste era esporte e às vezes lá Bahia. O Fortaleza foi galgando, galgando, galgando com a administração que tem. Hoje o Fortaleza, junto com o Bahia, tá levando o Nordeste nas costas, para ser bem sincero. Né? O Sim. esporte tem que recuperar a sua hegemonia no futebol nordestino e até no futebol brasileiro.
e recuperar a credibilidade também do clube, que está um pouco desgastada, mas que vem esses anos em relação à credibilidade, está sim se organizando. Só falta o futebol começar a ter resultado. Porque um clube que tem credibilidade por parte financeira e não tem resultado no futebol não adianta de nada. E torcedores também não gostam disso. Torcedor, o time pode estar com 300 milhões de dívidas. Se tiver sendo campeão, a torcida está nem aí. Então, buscar um equilíbrio nisso, de ter credibilidade e conseguir resultado no futebol, é o que eu queria muito ver no esporte. E que seja não daqui para um futuro distante, seja um futuro próximo, esse ano, ano que vem, independente de quem esteja na presidência. Quando eu venho fazer vídeo aqui é dar minha opinião de um torcedor, mas sem emoção, tá? Sem emoção. Então, que a gente torça por isso e não deixe de apoiar o esporte. Pedrão, só isso? Só isso, né? E assim, esse seu relato é importante, porque às vezes o torcedor fica apegado a detalhes e esquece o principal, que é o clube, né? Muito. As pessoas passam, o clube fica, sabe? Então, o esporte vai continuar sendo o esporte, como era o esporte há 50 anos atrás e como vai ser 50 anos para frente, com ou sem SAF, com ou sem presidente, sabe? Então, o torcedor tem que chegar junto, né? Nessas horas, até porque 3 anos na Série B, meu amigo, ninguém merece, né? Ninguém Nem merece, a tem que chegar imprensa, junto. nem a torcida, nem os jogadores, nem ninguém. Tem que chegar junto para não deixar o esporte acontecer com isso. E quando você falou que pessoas passam, só o clube fica, eu tenho um problema com o esporte, porque infelizmente eu só pude colocar o esporte na justiça. Se eu pudesse, eu colocaria as pessoas, não colocaria o esporte. Mas eu coloco o esporte porque é o único caminho que eu tenho. Mas eu não tenho raiva do esporte. Eu amo o esporte, eu sou apaixonado pelo esporte. O esporte foi minha casa. Yuri, ninguém que. Carreiros, quem for que passe, não vai tirar esse sentimento de mim, nem vai tirar os momentos que eu vivi no esporte, as histórias que eu tive com o esporte. Então eu não tenho uma raiva do clube, eu amo o clube. Se eu tivesse com o meu joelho podendo andar, podendo se locomover sem sentir dor, eu estaria na arena, estaria na ilha, onde fosse, para torcer pelo esporte, porque eu sou apaixonado pelo clube. Então esqueçam quem está no comando, esqueçam o presidente. Lembrem que é o esporte que precisa voltar para a Série A. E talvez ainda estivesse lá, né? Porque tinha contrato e teve aquele buruçu todinho. É verdade, né? Então, pessoal, independente do que aconteceu comigo, se vocês estão com raiva de gestão, disso e aquilo, isso vai passar. Daqui a pouco tem eleição, a gente escolhe quem é que vai ser o novo presidente. Mas o clube tá aí. Não deixa de apoiar o clube, não. Vai pro estádio, velho. Vai torcer. É o clube, o Esporte Clube do Recife, a instituição que precisa da gente torcedor. Não é Yuri Romão, não é Cicrano, de Beltrano que vai ser presidente do clube, não. É o Esporte Clube do Recife. E, infelizmente, as pessoas que estão no comando têm o poder de dirigir o caminho do clube. Mas as pessoas passam, o clube fica. E essa mensagem final que eu e o Pedro tem para vocês. Pedro, eu agradeço demais, meu irmão, por estar aqui. Como eu te falei, é o primeiro bate-papo que eu faço com alguém e eu fiz com você pela um amigo que você é. Eu sempre gostei de ver suas matérias, de conversar. Eu nunca fui para uma festa de aniversário sua, mas foi mal. Tava em momentos turbulentos da minha vida, mas agora que as coisas estão se acalmando, colocando a cabeça no lugar, no seu aniversário eu vou, se Deus quiser. E obrigado por comparecer aqui, tá bom? Com certeza, tamo junto. Você sabe que comigo, independente de qualquer coisa, tem essa parceria, sabe? E foi uma amizade que surgiu do nada, né? No dia a dia do clube, em entrevistas, muitas vezes você já nem tava mais aqui no esporte, já estava em outras equipes e a gente ainda continuava batendo papo, ainda continuava conversando e você retornou para cá. E aí a gente passou, né, a ter mais uma frequência nos contatos, sabe? Inclusive, Everton participa do meu TCC, né? Porque eu me formei na faculdade ainda sobre 10 anos da Copa do Brasil, então tem história essa resenha Tem aqui, mas história. para mim é sempre um prazer, sempre que eu puder estarei aqui participando, né? Logo mais, não sei quando, talvez eu esteja por aqui também no mundo do YouTube. Vamos ver, né, as novidades por aí, mas por enquanto sigo lá no NE45. Quem quiser acompanhar todas as redes sociais aí do NE45, Instagram, Twitter não, que derrubaram, mas Blue Sky, Trends, estou por lá. Meu Instagram é @PedroMaranhão13, em todas as redes sociais aí, porque o 13 é da época que eu jogava futsal ainda, então gostei do número, ficou, sabe? Então quem quiser seguir aí, ajuda bastante. Segue o Pedro nas redes sociais, pessoal, e também segue a NE45.
São pessoas que era o único programa esportivo que quando eu jogava eu assistia. Eu assistia, não, eu escutava, que era o podcast. Não sei É, se você lembra. Eu escutava o podcast do NE 45 porque tem pessoas que sabem tirar o lado pessoal e o lado atleta. Eu escutava muito o Celso falando, os meninos falando, porque as opiniões eram formadas meu rendimento. No meu rendimento dentro de campo e não da minha pessoa. Então segue o Pedro, segue o NE45. E antes de sair desse vídeo, me segue aqui, deixa o like, ativa as notificações para os próximos vídeos vocês estarão recebendo aí também para acompanhar a minha vida aqui no meu canal, tá bom? e divulga o vídeo, né? Pega aí, joga no grupo da Divulga, pelada, no grupo da compartilha, família, grupo da manda pra pelada, todo manda mundo pra aí. prima, tio, avó, cachorro, gato, manda pra todo mundo que vai estar ajudando a gente aqui É, a fazer esse projeto. Se Deus quiser no futuro também, Pedro vai estar aqui no YouTube também com a gente e a gente vai fazer vídeo junto também, que essa parceria é de muito tempo. Tá bom? Pedrão, valeu. Abraço, rapaziada, tamo junto. valeu.